Olá, me chamo Ricardo Henrique Puccinelli e vou apresentar o trabalho Analysis of Interactions of Science Teachers in Discussion Forum in an Online Education Course. Peço desculpas, mas vou apresentar em português, apesar do título estar em inglês. Então, a nossa apresentação, ela se baseia na ideia de que nós discutimos uma oferta de um curso de pós-graduação chamado Rede4. Esse curso ocorreu de 2011 a 2012. Aqui eu apresento algumas características dele. Então, basicamente, ele era um curso totalmente online, usou a plataforma Moodle, tinha ferramentas de interação TIC. Nós verificamos como que ocorre a interação dos participantes em um fórum de discussão para a formação de professores de ciências e buscamos conciliar técnicas tanto de pesquisa qualitativa com técnicas de pesquisa quantitativa. O nosso objetivo de pesquisa foi caracterizar a interação de um grupo de cursistas dentro de um ambiente virtual e, ao mesmo tempo, descrever essas interações por meio de indicadores de interação de redes sociais e, por último, apresentar as relações que se deram dentro do fórum de discussão usando o quadro analítico Rainbow. O percurso metodológico da pesquisa como um todo, já que se trata de um recorte de uma tese, inicialmente nós tivemos uma análise estatística descritiva. Depois, cada fórum que foi oferecido, nós fizemos uma análise de redes sociais. E, por último, nós fizemos um estudo de caso, fazendo a análise que nós vamos apresentar aqui para vocês. O programa em si teve 548 cursistas inicialmente inscritos. Posteriormente, ao final do programa, 232 professores concluíram. No nosso caso, nós tivemos 11 participantes, mais a tutora. E a disciplina é Vida, Educação e Ciência, oferecida pelas professoras Bezerra e Ursi, que foi criada em 2010. Para analisar os dados, nós utilizamos o Snap para a coleta dos dados dos fóruns de interação. O SPSS foi usado para as análises estatísticas descritivas. O USINIT Software foi usado para fazer os cálculos de centralidade, densidade, os índices todos. E o NetDraw foi usado para o desenho das redes sociais, como vocês irão ver. E por último, o NVivo foi usado para a caracterização da análise Rainbow. Dados estatísticos. As professoras que participam, a maioria trabalhava na época tinha 16 a 20 anos de experiência como professoras. A maioria trabalha de 30 a 40 horas. A maioria delas também atuava em apenas uma única escola, porém outras trabalhavam em 2 ou mais escolas. Ainda em relação a essas professoras, pelo menos acessavam 1 a 3 vezes ao dia a internet. Tinham como habilidades editar textos, enviar e-mails, realizar buscas, e tinham dificuldade de trocar arquivos, de elaborar planilhas, comprimir arquivos. Então, elas diziam que não se sentiam aptas a usar a internet na sua potencialidade. O grupo, então o fórum que nós utilizamos para análise foi esse aqui, da semana 5, que teve ao todo 589 participantes, mas no nosso caso, que é o grupo 26, ele é um outlier, foi um dos motivos de ter sido escolhido para essa análise, para esse estudo de caso, porque teve o maior número de postagens dentro do grupo, dentro dos fóruns analisados, melhor dizendo, e é o fórum da semana 5 que nós vamos apresentar. O fórum em si, ele teve como questão de investigação. No fórum desta semana, refletiremos sobre algumas teorias evolutivas. Para isso, observe as figuras abaixo e poste um comentário sobre as condições necessárias para que o organismo desenhado na figura 5.3, que é essa daqui, seja um representante da espécie humana no futuro. Responda ainda a questão: considerando a aula anterior, História do Pensamento Evolutivo, em qual teoria evolutiva a figura 5.4 do macaco se apoia? Que é essa daqui. Bom, o fórum teve duração de praticamente 2 semanas,
E ao final, nós temos essa figura representativa, onde a tutora ficou central no nosso fórum, e algumas cursistas ficaram mais centrais também, a AM e a CASZ, e depois as outras cursistas ficaram mais periféricas. Bom, só falando um pouco mais sobre dados que a gente tem aqui, o número de postagens foram 50 mensagens trocadas ao longo das semanas. Eles podiam chegar ao máximo de 110 mensagens, teve uma densidade de 45%, um índice de centralidade 0,64 e uma distância média de 1,2, que significa que no máximo até 2 pessoas para elas conseguirem alcançar todos os participantes do fórum, né? Bom, ainda em relação a esses índices, agora pensando de forma meso, aqui a gente percebe mais claramente a CASZ como uma pessoa que mais postou dentro do fórum, seguida da AM, da IMF e da MQC, né? Bom, a tutora, ela é, obviamente, a figura central na nossa rede, porque ela faz a abertura e o fechamento do fórum, então, inicialmente, as cursistas se reportam a ela, por isso que ela é uma figura mais central, tem um alto índice de centralidade, e também um índice de aproximação grande, juntamente com a AM aqui, porque elas fazem muitas trocas de mensagens ao longo do fórum. Bom, e como elas todas interagem muito entre si, então o índice de aproximação também acaba sendo um índice relativamente baixo, porque elas não precisavam trocar muitas mensagens para alcançar todos dentro do grupo. E finalmente, em relação à análise Weibull, nós temos 7 espectros de cores, por isso o nome dos autores, né, o Becker, o André Elson e o Ludge, vão dar esse nome para esse tipo de categorização, análise Weibull. Então a gente tem aqui uma atividade externa, que é quando o sujeito está num fórum, numa interação e fala, hoje vai ter uma festa, não tem nenhum contexto com o que está acontecendo no fórum, e a pessoa então lança está todo mundo convidado para uma festa. Quando a gente tem uma atividade centrada na tarefa, então aqui já começa um pouco de fulana, gostei da sua mensagem, ou um gerenciamento da interação, quando as pessoas estão dizendo, respondi a sua mensagem, ou preciso responder, estou aqui, né? E depois a gente tem o gerenciamento da tarefa propriamente dito, que é feito pela tutora, na maior parte das vezes, mas outros cursistas também fazem. E a atividade centrada na própria tarefa. Então, existe a emissão de uma mensagem no formato de opinião, dizendo o que a pessoa pensa a respeito. É possível ter argumentação quando há um diálogo constante entre os participantes, uma troca de mensagens a partir das opiniões iniciais, e por último, uma contra-argumentação, e a gente chama isso de aprofundamento ou ampliação da discussão, com dados da literatura, com outras informações. Aqui a gente então tem um trechinho da análise do fórum, né, como é que se deu. Então a gente teve um gerenciamento da mensagem, feita pela MNQC, aqui foi a cursista, então ela vai saudar a respondente anterior, vai trazer uma relação aqui de uma relação social no primeiro momento, e depois vai argumentar e vai dar a opinião dela a respeito do processo, e na segunda linha aqui a gente tem a fala da tutora, trazendo, elogiando as cursistas do fórum, e depois fazendo o encerramento, fazendo uma pergunta, buscando resgatá-las para discussão, que é a respeito das imagens disponíveis no fórum. Bom, resumindo as interações em forma de gráfico, nós observamos o seguinte, que houve em algum momento uma atividade externa,
aqui, elas estavam relatando alguma questão da escola, mas a gente percebe que esse fórum se foca muito mais na atividade interna mesmo, propriamente dita, pelas cores azul clara, azul escura e lilás. Então é o que mais prepondera aqui nesse gráfico. E daí a qualidade desse fórum não ser só de interação, mas também de aprofundamento da discussão em relação ao tema. Então a gente entende que o fórum alcançou seu objetivo de discussão. Considerações finais. Então, é possível perceber que houve uma distribuição randômica entre os sujeitos, apesar de termos 3 figuras centrais, mesmo assim há uma distribuição de relações entre eles, ou seja, se eu tirar a tutora, o fórum permanece estável, ele não se desestabiliza, a rede não se quebra. A tutora, como eu já disse, assumiu o papel central, porém outros cursistas também assumiram papel central nesse fórum, por isso ele se mantém estável. A aderência da tutora ao grupo promoveu um aprofundamento das discussões, então nós vemos a importância da tutoria dentro do processo. Outra questão que a gente percebe é que o uso de abordagens tanto quantitativas como qualitativas nos permite fazer um melhor monitoramento das redes sociais, propiciando um olhar meso e micro dessas relações e, posteriormente, entendendo melhor o perfil de discussão desses sujeitos dentro do fórum que nós analisamos. Então, gostaria de agradecer aqui aos participantes e a disponibilidade de análise dos fóruns, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, pelo auxílio, e a todos que estão presentes. Também deixo disponível o meu e-mail para caso alguém queira entrar em contato e conversar um pouco mais sobre pesquisa qualitativa. O LAPEC é o grupo de pesquisa que eu participo e hoje estou vinculado ao pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Bom, agradeço mais uma vez e encerro aqui a minha apresentação. Obrigado.